Boa noite. Olá, Olá, Neidmar. Vamos fazer um teste inicial. sim, Você está me ouvindo? tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Só um instante que eu vou aproximar um pouquinho mais por causa da câmera, para que fique bom para todo mundo, né? Só um instante. Sim, ficou um pouco melhor? Sim, acho que sim. Você está me vendo e me ouvindo perfeitamente. Sim. Eu vou aguardar um pouquinho porque alguns amigos, professores estão entrando, alguns amigos estão aqui já participando, né, juntinho de nós duas, então vamos aguardar mais uns instantes. Tudo bem para você? Tudo ótimo. Maravilha. Acho que uma questão de 2 minutinhos já dá suficientemente para que possamos nos organizar. Muito bacana ver os comentários dos amigos, dos professores que estão aqui juntinho de nós. Muito bacana. Você consegue visualizar também, Neidmar? Sim, consigo. Muito bom. Eu acredito que o desenvolvimento dessa live vai ser um momento singular para nós duas e para todos os nossos colegas que estão entrando aí aos pouquinhos na live. Já deu 5 minutos? Deve ter dado, né? Acho que já é o suficiente. São 7h29. Ah, então vamos aguardar mais um minutinho e iniciarmos no horário combinado. 7h30. Isso, muito bacana ver esse apoio, né? Essa rede de apoio que está ali nos comentários, potencializando, né? Vibrando com energias positivas para que tudo dê certo nessa live e certamente dará. 7h30 já, Bia. 7h30? Então, oficialmente, daremos início à nossa live. Boa noite, professoras. Boa noite, professores. É, é um prazer, eu diria que eu até me emociono, porque é um momento único para nós, enquanto professores, enquanto educadores, e o prazer maior é poder partilhar com vocês essa live e de um modo muito especial, de um modo muito acolhedor. Eu quero agradecer Neidmar Vasconcelos, a professora doutora Neidmar, que prontamente aceitou o meu convite para participar desse momento. Neidmar, gratidão, sabe, pelo seu sim, gratidão por você ter aceitado, porque por mais que nós sejamos apaixonadas pela educação, nós sabemos que é um momento desafiador, porque nós estaremos tratando de alguns assuntos que são muito importantes para nós, enquanto educadoras. Então, para começar, Neidmar, o melhor é que nós nos apresentemos nesse momento, né? É, como todos já sabem, meu nome é Adriana, eu sou professora e já leciono há 20 anos. Sou professora de matemática formada, sou pedagoga e tenho aí toda uma experiência profissional na coordenação pedagógica que foi desenvolvida no município de Itaboraí. Sou psicopedagoga. Atualmente, eu atuo enquanto orientadora educacional do Colégio Opção A. Sou professora universitária da Universidade de Vassouras e, com muito orgulho também, professora da rede pública e trabalho no CIEPS Uso Ângel. E estou aqui nesse momento também enquanto pesquisadora, enquanto doutoranda em psicologia social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu pertenço ao grupo de pesquisa PRODIM,
um grupo que eu tenho muito orgulho de fazer parte, sob a responsabilidade da professora doutora Vanessa Leme. Inclusive, esse momento que nós estamos vivenciando aqui dessa live é parte integrante de todo um trabalho que o grupo de pesquisa Prodim da UERJ já vem desenvolvendo desde que esta pandemia se iniciou. Tá bom? Neidmar, agora é com você. Boa noite. Como já mencionada por você, eu sou Neidmar. Sou professora de Química, docente há 13 anos na Secretaria de Educação, na SEDUC, há 8 anos na Secretaria de Tecnologia, a FAETEC, e há 2 anos no curso pré-ENEM e pré-ENEM, orientada pela Prefeitura de Maricá. Muito prazer estar com professores e professoras, que possamos estar compartilhando toda a nossa vivência atual, de nos tornarmos tão repente professores presencial e nos tornar professores, né, de ensino remoto. Eu agradeço você também pelo convite. Muito obrigada. Eu te agradeço muito como professora e também como pesquisadora. Tive o prazer de assistir um seminário seu, né, uma palestra sua ano passado sobre habilidades sociais. Eu lembro claramente de vários pontos que você abordou na palestra, que vem me ajudando até hoje nessa fase, e me ajuda tanto na vida profissional quanto na minha vida pessoal. Muito obrigada. E, bom, a gente está aqui aberta um papo nesse assunto tão importante, né, que é a nossa saúde mental, né, nossos desafios como professor remoto. E confesso que estou bem interessada em pegar algumas dicas aí sobre saúde mental, né, que tanto me interessa, tanto nos interessa. Então, dando continuidade, Neidmar, eu gostaria de falar um pouquinho como que isso tudo se deu início, né? Logo após o início da pandemia, o nosso grupo de pesquisa iniciou um levantamento com alunos, com professores, sobre os desafios enfrentados nesse período de pandemia, né? E também sobre como tem sido essa reorganização do cotidiano, né? Então, assim, nós fizemos um levantamento e, dentre muitas ações que o grupo vem desenvolvendo, como a produção de uma cartilha, como vídeos nas quais mestrandas e doutorandas têm produzido os materiais de excelência, essa live certamente é mais uma produção e eu tenho certeza que eles estão agora nos ouvindo e acolhendo com muito carinho, né? Então, assim, o meu objetivo principal hoje aqui, Neidmar, juntamente a você e a todos os outros professores que estão nos ouvindo, é que nós juntas possamos discutir, que possamos refletir, né, sobre esse processo que nós estamos vivenciando desde que iniciou o Covid, nós passamos a, nas nossas casas, dar aula das nossas casas, né, nos organizarmos nessa rotina frenética e como assim? E de repente houve uma fusão de 2 microsistemas. Como piscar de olhos, o microsistema escola se inseriu no microsistema família, né? Então, como que isso tudo tem sido desenvolvido e pensar também, ir além, sabe, Neidmar? É pensar também que, por mais que nós saibamos que temos o apoio da gestão onde nós trabalhamos, por mais que nós saibamos que, na medida do que é possível, temos assim o recurso, mas existem muitas outras demandas envolvidas. A exemplo disso, nós temos aí, eu vou citar para que você me entenda, o governo, ele pensa em estratégias, ele pensa em metas
para que essas metas e estratégias sejam implementadas e desenvolvidas para beneficiar alunos e professores. Só que não é simples, porque nós temos hoje muitos alunos sem acesso a esses recursos tecnológicos. Nós temos aí muitos professores que estão se adaptando da melhor maneira possível e lembrando também que os diretores sofrem porque eles querem nos ajudar e, ao mesmo tempo, pensar que eles também são professores, estão inseridos nessa esfera, né? Então, eu estou te recebendo para que você e eu juntas sejamos vez e voz desse professor, tá bom? Então, para começar, fala pra gente, Neidmar, como que tem sido a sua experiência de professora nesse período de quarentena? Então, Adriana, sendo bem realista, assim, né, para responder a sua pergunta, tem sido um desafio muito real, muito constante, diário e muito intenso, sabe? Nós temos trabalhado em função de uma emergência, né? Que da sistematização, né, da implantação de um trabalho remoto que ocorreu de uma forma muito rápida, muito repentina, e a gente acabou tendo que aprender e utilizar ao mesmo tempo, de uma forma muito rápida. E, além disso, né, além de preparar a aula, produzir material, a gente também precisa estar respondendo, né, dando feedback dos alunos de uma forma totalmente diferenciada, como estávamos acostumados. E como você bem falou, a gente insere isso dentro da nossa casa, que soma com a nossa vida pessoal. Então, quer dizer, a demanda cresce imensamente. Comigo, o que eu tenho percebido é a minha parte emocional muito afetada, sabe? Aquela situação de ver uma demanda muito grande, tentar cumprir, né, todas as tarefas de um lar, como mãe, né, como esposa, e também dar conta de toda a demanda da educação dentro da minha casa, né, de ser professora remota. Então, com facilidade, eu percebo, assim, não continuamente, mas pontualmente, uma ansiedade para cumprir coisas que eu vejo que perpassa a minha possibilidade naquele dia, sabe? Então, acaba criando, assim, um sentimento, sabe? Ruim, parece que a gente está desconfortável, está cumprindo aquilo que precisa, né? Então, causa uma angústia, sendo bem realista, né? Mas, sim, eu acredito, né, mesmo a gente passando por essa situação tão complexa, que veio sem nenhum preparo, eu acho que ele pode servir para a gente como uma oportunidade, né? Para a gente repensarmos a nossa prática educacional, para a gente, né, de maneira geral, muitas vezes a escola é vista como um local físico, né? Um prédio. Sim, sim. Por que não, né? Pós-pandemia, eu digo de forma geral, ser repensado, né? Um investimento a longo prazo, né? Com um projeto bem né, estruturado, esse incentivo mesmo de aliar a educação remota com a educação privada, com a educação presencial. Quer dizer, eu acho que pode sim ser um aliado, mas desde que seja implantado, né, devagar, com todos os aparatos necessários, que possa realmente contribuir e não causar a gente tanta pressão, digamos assim. Sim, perfeito, Neidmar. E isso também me remete a algumas reflexões, como você mesma disse, você acompanhou um pouquinho, né? Isso me faz fazer uma viagem na revisão de literatura, né? Da minha dissertação de mestrado, porque, segundo a revisão de literatura,
eu já vinha evidenciando essas condições de trabalho do professor, né? Então, assim, anteriormente, eu já vinha ali destacando que essas condições precárias de trabalho do professor, eu estou falando do professor da educação brasileira, né? Que geram impactos, que influenciam o estado socioemocional desses professores, que influenciam o nosso estado socioemocional, e, como consequência, desencadeia estresse, né? Como muitos professores, conforme as pesquisas destacam, eles desenvolvem a síndrome de burnout, que é o esgotamento mental. Chega uma hora que ele despersonaliza, se é que você me compreende. Claro. E hoje, né? E hoje, quando a gente pensa nessa pandemia, eu me percebo, né? Eu percebo assim, a nossa classe que precisa desse empoderamento, que precisa ser ouvida, que, né, precisa da nossa atenção, na mesma. É como eu estou dizendo, as propostas são realmente bacanas, mas quando né? Qual é o tempo e como é que eu vou lidar com tudo isso? Por isso estamos aqui também para pensar na importância de desenvolvermos esse equilíbrio emocional e conseguirmos lidar com esse tipo de situação, que não é simples para ninguém, né, Neide? Não. E junto com isso, eu penso também na educação brasileira. Eu penso no Brasil, que é um país marcado por uma desigualdade social, né? E aí, assim, a gente começa a refletir sobre essa desigualdade social, sobre, se é que você me compreende, sobre essa exclusão digital, né? Porque não basta simplesmente o aluno ter um celular. Tem muitas outras demandas que estão inseridas, né? Ele quer visualizar mais, ele quer entender mais o que o professor está passando para ele, né? Então, assim, Neidmar, eu vou lhe fazer outro pedido. Eu quero te pedir para você relatar a sua experiência enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto professora, a sua experiência mista, né? Enquanto uma pessoa que tenta conciliar esses diferentes papéis nesse período de pandemia. Fala para a gente um pouquinho como é que tem sido isso, e eu vou também destacar aqui que todos os comentários que os nossos colegas estão fazendo aqui serão considerados, né? Provavelmente não será possível a leitura de todos eles, mas estejam certos que eles farão parte das nossas pesquisas, eles serão considerados e levados adiante, tá? É muito importante destacar isso aqui. Eu estou lendo aqui alguns deles, mas eu vou deixar você falar, enquanto isso eu farei a leitura e vamos nessa dinamização da nossa live, tá bom? Tá. Fala pra gente um pouquinho, Neidmar. Bom, eu sou casada, tenho 2 filhos gêmeos de 5 anos. E quando iniciou a quarentena, uma mudança muito intensa na nossa rotina, principalmente a minha rotina e das crianças. Meu esposo trabalha em empresa privada, né, então ele segue trabalhando normalmente no horário comercial. Então ele só pode, né, ir com as crianças, ajudando na casa à noite. Então, a princípio, fico durante o dia na função de casa, alimentação, orientação a criança, todo dia, 1 hora tá, dar atenção, tentar linhas online. E, claro, que para criança que não tem uma, se a gente for ver nossos alunos, né, ensino médio, já tem essa dificuldade, ter maturidade, ter aula tão, tão abruptamente, aula online, mas para criança. Então, em casa, é um desafio muito grande, requer muita energia para a gente estar envolvido. Mas na escola, realmente, né, não querem. E aí não quer, não vai, né? E é uma fase assim, complexa que a gente está vivendo, né? Eu, como
que começou a quarentena, criei uma rotina de todo domingo à noite. Eu preparo um cronograma de atividade semanal, pontuo os principais, né, funções que eu tenho que fazer durante cada dia, que eu posso usar como referência, um parâmetro, porque demandas são muitas e pequenas, tudo, né, tudo dentro de casa. Meus filhos estudavam no colégio integral, então eles tinham alimentação lá, tinha muitas atividades lá, e isso foi passado para dentro de casa. A isso, minha demanda como professor de ensino remoto, né, que veio aí tão de uma forma tão rápida. Então, acaba realmente sendo uma demanda em casa muito grande, mas eu vejo que é que eu criei desde o início de montar um cronograma e referências para mim realmente está sendo inviável. Mas eu acabo assim fazendo preparando meu material, preparando minhas aulas, dando feedback para os meus alunos. Eu faço geralmente isso quando ocorre imprevisto. Isso acontece principalmente com criança em casa. Às vezes atropela os trabalhos, vão se atropelando. E às vezes me encontro no horário, estou eu fazendo exercício de casa, ou não estou preparando aula à noite. Essa é a minha realidade. Sendo professora, sendo esposa, dona de casa, alimentação, acaba sobrecarregando um tanto, né? Mas estamos sobrevivendo. Eu diria, Neidmar, que nada substitui o ensino presencial, né? E que, embora estejamos assim envolvidas nessa atuação remota, né, assim que estamos chamando, né, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou fazendo uma crítica negativa ao ensino EAD, pelo contrário. Eu acredito que quando um profissional da educação, quando um aluno procura a educação à distância, é porque ele já tem uma vida organizada para este fim, né? Então ele quer articular, organizar a sua vida para esse tipo de modalidade de ensino, que não é o nosso caso, né? Nós estamos falando aqui de uma educação, de um ensino que é presencial, né? Então, assim, o que estamos fazendo nesse momento é uma atuação emergencial. Você concorda, Neidmar? Então, assim, para reduzir um danos. Agora, a gente tem que pensar também qual é o alcance, quais são os limites e as implicações de tudo isso para o processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos, né? Quer dizer, isso vai muito além também. Né? Não é só isso, é pensar nas implicações do processo de ensino-aprendizagem e também como que tudo isso vai impactar na nossa saúde mental, na nossa qualidade de vida, né? Como é que isso vai gerar impactos na nossa saúde mental, na saúde mental dos nossos alunos e na saúde mental também da comunidade escolar. Eu até anotei aqui, eu andei lendo alguns artigos, e a diretora-geral e a adjunta de educação da Unesco, que é a professora Stefânia Giannini, ela publicou um artigo sobre isso, né? Um artigo que evidencia a importância da escola cuidar da saúde mental dos alunos e de toda a comunidade escolar. Agora, durante a pandemia, e no retorno. Então, isso já vem sendo evidenciado. Outros estudos direcionam para que nós possamos entender a importância desse cuidado. E eu estou vendo aqui, por exemplo, alguns comentários de professores que corroboram com tudo isso que a gente está conversando, sabe, Neidmar? Deixa eu ver aqui. A primeira experiência de uma live, né? Então, eu vou, assim, deslizar um pouquinho. Tem um comentário do professor Diego Medina. Muito obrigada, Diego, pela sua participação. Né? Ele diz aqui que é preciso promover, de alguma maneira, a inclusão, não só social,
mas também digital, dessa parcela da sociedade que tende para uma exclusão social digital. Perfeito, Diego, muito oportuno o seu comentário, agradeço a sua participação e agradecer também a participação da professora Valéria Gama e outros profissionais que estão aqui nos assistindo. Isso tudo é muito importante para a gente, né, Neidmar? E quando eu pergunto para você como que você está se sentindo, como tem sido tudo isso, eu quero entender também como tem se desenvolvido os seus papéis, né, nessa transição. Porque eu vejo dois pontos nessa nossa discussão. De um lado, eu me sinto acolhida por você e por todos que estão aqui junto de nós. Nós sabemos que nesse momento muitos profissionais estão dando aula e assistirão esse vídeo depois, né? Então, assim, eu me sinto acolhida. Eu entendo que esse momento é um fator de empoderamento para a nossa classe, para o magistério. Os professores precisam sim ser ouvidos, sabe? Urge, né? Nós estamos clamando por esse momento, por essa atenção. E eu entendo também que é um fator de proteção para a nossa saúde mental. Porque eu te escuto, você me escuta, quem está em casa participando sente que não está sozinho, né? Estamos aí caminhando, enfrentando problemas semelhantes. Então vamos aqui ouvir e refletir cada vez mais. Só agradecer, né, Neidmar? Bem, e pensando nesses papéis, me remete também à teoria bioecológica do desenvolvimento humano, que para alguns pode ser um pouquinho complexo ouvir, né? Mas é uma teoria socio-interacionista que se diferencia das outras teorias porque ela considera os diferentes contextos os quais esse indivíduo faz parte, né? Eu preciso olhar para você e entender você, Neidmar, como um ser biopsicológico. E a partir daí, para ficar bem simples e para você me compreender, eu vou olhar para você compreendendo a sua vida, o seu psicológico, as relações que você estabelece. Tá me compreendendo? Tá dando para acompanhar? Perfeito. Isso, as relações que você estabelece, os contextos nos quais você, professora, está inserida, entendeu? Pensa comigo, e os professores que estão me ouvindo também, que estão assistindo. Não caberia falar da professora Neidmar sem entender, sem compreender a mãe que você é, sem entender o que você está passando com o seu esposo, sem entender os diversos papéis que você desenvolve, né? Então, assim, isso vale para todos nós. Eu vou dar um exemplo muito simples. Tem dias em que nós não estamos bem, né? Eu lembro que esse dia, numa supervisão lá do doutorado, enquanto a minha orientadora perguntava, né, o que estava acontecendo, eu estava, assim, realmente cansada naquele dia. Por que eu estava me sentindo cansada? Porque eu quero dar conta do meu trabalho, mas eu também quero atender os meus alunos. Eu não sei se você passa por isso, mas de vez em quando algumas mensagens chegam no WhatsApp. Embora nós não tenhamos obrigação nenhuma de ouvir, né? Isso não é imposto para nós. Mas eu não sei os outros professores, mas eu acabo passando contato, porque quando eu vejo o aluno do outro lado querendo entender a matéria, querendo uma ajuda, aí é um misto de sentimentos, né? Vem aí uma classe de empatia que nós estudamos lá na pesquisa. É muito fácil você ler um post dizendo que a pessoa é empática, mas ser empático demanda muitas subclasses, muitos outros comportamentos, como, por exemplo, saber ouvir. Então, que pesquisadora serei eu, que estou aqui na defesa pela saúde mental do professor, na defesa pela qualidade, pelo acesso dos nossos alunos a esses recursos, se eu não parar para ouvir uma mensagem dessas? Isso acontece com você também, Neidmar? Sim, claro. É muito bom a gente ouvir o próximo, né? Eu também, assim como você, eu tenho participado
de grupos dos meus alunos, de turmas que eu trabalho, né? A princípio, eu não participava quando a gente dava aula, mas eu tenho percebido que essa proximidade do aluno faz muito bem para a gente e também para o aluno. Eu tenho muito prazer, eu gosto muito de estar próximo dos meus alunos, né? E mesmo a gente tendo acesso à plataforma, querendo ou não, é um pouco conteudista, ela é um pouco mais fria do que o contato que o aluno e nós estamos acostumados via WhatsApp. Então, desde então, estou participando dos grupos dos meus alunos, como você bem falou, isso não foi obrigado por direção, é opcional e tem me feito Sim, isso, esse contato com a criança, com o aluno, né? E eu percebo que, claro, ao a gente, né, ao ceder, né, abrirmos essa porta, a gente muitas vezes recebe, né, não só mensagem ali no grupo, mas tem aquele aluno que nos chama no privado, né, conversa com a gente, há uma troca ali, muitas vezes um alento para os dois lados, tanto para o professor quanto para o aluno. E é muito bom, né, você perceber que você está falando algo que o aluno ali tanto precisava ouvir, às vezes uma frase de carinho, incentivo, né? Isso realmente, para mim, também tem feito muita diferença. Eu tenho gostado muito de fazer isso. sim. Eu estou lendo aqui também, quero agradecer a presença da minha orientadora que está aqui assistindo, a professora doutora Vanessa Leme, o meu grupo de pesquisa que está aqui nos prestigiando, agradecer a cada pesquisadora que aqui se encontra, agradecer também a professora doutora Ana, eu acho que também está aqui, foi minha professora, que foi uma das que me impulsionou nos estudos também. E é por isso, né? É porque o professor Neidmar, ele tem essa missão, né? De desenvolver, de levar a busca pela inquietação. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? O professor, ele não tem que, o meu aluno vai ouvir o que eu quero e pronto. Pelo contrário, quando a gente lembra lá de algumas frases de Paulo Freire fala muito da importância da reflexão, levar o aluno à reflexão. E essa reflexão acaba sendo bidirecional, né? Ao mesmo tempo em que o professor reflete, ao mesmo tempo que eu levo o meu aluno à reflexão, eu também estou refletindo nesse processo. Claro. E eu gostaria de saber de você, Neidmar, como é que tem sido, assim, que estratégias, eu não sei, né? Que estratégias você tem utilizado? Se você quiser dar algum exemplo, tá? Eu estou aqui para te ouvir também. Que estratégias que você tem utilizado para sobreviver com saúde mental durante essa pandemia? Bom, eu confesso que a saúde tá, tem dias, né? Tanto um pouco baixa, mas o que eu tenho feito muito é estado próximo da minha família. Eu digo Sim, próximo, não é. A gente pode estar morando junto, né, com filho, e se a gente realmente não separa um momento para você estar relacionando emocionalmente com o seu filho, você só está tomando conta dele. Então, o que eu estou, né, passando atualmente? Já eu tenho cuidado dos dois, né, pela manhã e pela tarde. Então, eu faço isso da melhor forma possível. Eu tento aquele momento que às vezes a gente acorda já cansada, porque dormir muito tarde. O que eu faço com eles, eu tento fazer de melhor qualidade possível. Seja na hora de cozinhar, eu faço um bolinho com eles e eles vêm me ajudar, e aquela interação. O momento que todo dia, 1 hora da tarde, eu tenho que parar tudo e ligar o computador e ter alguém online com eles. Eu tento fazer, sabe, daquele momento, o nosso momento. Eles percebem isso se a gente está ali emocionalmente envolvida. Né? E outra coisa, como eu já mencionei, uma coisa que tem me feito muito bem é participar dos grupos dos meus alunos, né? Troca e receber incentivo deles e também poder conversar com eles tem bem, né? Um alento ali. Mas assim, eu acredito
você, nessa questão, né, saúde mental, toda a sua pesquisa, como eu já assisti sua palestra sobre habilidades sociais, eu vou, digamos, te devolver essa pergunta, ou que você possa complementar. Tá? Eu acho que é muito mais, digamos assim, muito mais alicerce para estar nos dando para a gente estar cuidando da nossa saúde mental. Pode... É, anteriormente a essa minha resposta, né? Como é que nós pronunciamos? É uma réplica que se tornou uma tréplica. Então, Aí. é mais ou menos um se vira nos 30. Muito feliz, né, Edmar, com esse momento. Muito feliz. Eu estou lendo aqui, né, que a Escola Municipal Nações Unidas está presente, né? A professora Elizabeth Dias de Oliveira, ela está concordando, ela está dizendo que é um grande desafio esse momento que nós estamos vivenciando. Deixa eu só procurar aqui um pouquinho. Não é tão simples assim, né? São muitos comentários. São, e tem reações positivas também. Eu vou respondendo a sua pergunta, depois eu leio mais algum aqui, tá? Bronfenbrenner presente, Luana Fernandes, com certeza, para embasar todo o nosso diálogo, toda a nossa fala. E respondendo a sua pergunta, Neidimar, para começar, né? E aí, ninguém nasce com todos esses comportamentos, né? O que é possível é que nós, aos poucos, possamos aprender a desenvolver esses comportamentos. E assim, aprender a desenvolver esses comportamentos como? É só treinamento? Não, a gente também aprende convivendo com outras pessoas que desenvolvem comportamentos, né? Que desenvolvem essas habilidades sociais e essas habilidades sociais educativas que você já aprendeu um pouquinho, como disse na palestra anterior, né? Que são comportamentos que vão nos auxiliar, né? E vão contribuir com a nossa saúde mental. E depois eu posso até exemplificar. Então, eu poderia dizer também que reconhecer, Neidimar, e nomear as emoções que nós estamos sentindo nesse momento já é um primeiro passo. Eu vou pensar no exemplo, sendo esse um primeiro passo para a manutenção das nossas relações positivas. Por exemplo, Neidimar já consegue reconhecer o sentimento de ansiedade, né? Todas as vezes que ela liga a TV e que ela vê um telejornal sobre a pandemia. Então, olha como é importante. A partir daí, você vai criar o quê? Estratégias, né? Você não vai dar continuidade porque você já é capaz de identificar que isso gera para você ansiedade e angústia e você vai buscar outros meios alternativos de ocupar a sua mente. Compreende? Eu vi que você sorriu, eu não sei se isso acontece, eu dei um exemplo. Então, realmente fazem uns 2 meses já que eu parei de ver jornal. Eu sempre fui muito de assistir jornal. Eu cresci com minha mãe e minha avó assistindo jornal. Então, eu era criança e gostava de jornal. Eu lembro que ia para casa das minhas colegas, elas queriam ver outras coisas, eu queria ver jornal. E sempre foi assim. Só que pela primeira vez, eu estava me sentindo muito mal. Acabava o jornal e me dava angústia. E por conta das crianças, às vezes eu ia pro banheiro, assim, me isolava um pouquinho, sabe? Para eles não perceberem. Aí eu pensei assim, sabe de uma coisa? Eu vou parar. E pelo celular, a gente já tem as coisas difíceis. E isso me fez muito bem. Já passou de um mês que eu não vejo jornal. E você falou e caiu. Sério. Muito bacana. Eu confesso que eu, assim, tentei associar, né, a sua rotina e o seu dia a dia ao que eu tenho pesquisado, ao que eu tenho estudado, entendeu?
E eu não realmente fiquei surpresa agora de saber que já é algo que acontece, né? Então, assim, Sim, eu estou pensando aqui em se apegar a algo que vai ocupar a sua mente, algo que vai te deixar bem, algo que você goste de fazer. Por exemplo, ler um bom livro, separar um tempo para a leitura de um livro, para escutar uma música, e eu vou dizer algo mais simples ainda. Isso como experiência própria. Tem dias que a sensação, enquanto professora, é uma sensação de não ter dado tempo de inspirar e expirar. Então aí eu penso também na importância do autocuidado, né? E esse autocuidado só é possível a partir do momento que eu me auto-observo, né, Neidmar? Então eu comecei a fazer isso, eu comecei a tirar alguns minutos do meu dia. Você vai dizer assim para mim, mas Adriana, eu vou separar 2 minutos, 3 minutos para inspirar e expirar? Esquisito isso. Não é. Porque por vezes parece que um trator atravessou o meu dia a dia, o meu cotidiano. Então, de repente, o sol virou lua, né? O dia virou noite e não deu tempo. Então, eu procuro fazer e seguir essas pequenas dicas do que vai me agradar, do que vai me deixar bem, para que eu possa conduzir o meu dia, entendeu? Outra coisa que eu faço também, aí eu estou falando enquanto dicas, né? Enquanto estratégias, e aí vem um misto da professora com a pesquisadora. Você falou no início na sua organização, né? A organização é fundamental, tá? A gente organizar. Eu falo para os meus alunos que, dependendo da ação, eu chamo de plano de estudos, eu chamo de rotina semanal. Gente, a rotina semanal, ela é essencial. E você trouxe o exemplo dos seus filhos, eu agora vou partilhar também um exemplo aqui da minha vida, né? Por exemplo, eu tenho um filho que ele tem que desenvolver atividades, né, na escola, ele tem que fazer atividades, todo dia tem uma atividade para ser feita, mas eu tenho que ter o meu horário do Estado ali inserida, tenho o meu horário de orientação educacional, então assim, eu tenho que articular tudo isso. Eu decidi ir na geladeira, né? Na verdade, agora nem está na minha geladeira, na verdade, agora está no meu quarto. Porque eu entendi que acordando, fazendo a minha oração e já olhando como é que vai funcionar, me ajuda mais. E o horário para estudar as pesquisas do doutorado, então eu coloco lá, de segunda a sexta, meu planejamento semanal. E entendeu? Ah, Adriana, vai resolver tudo? Óbvio que não, né, Neidi? Nós sabemos disso. Mas isso nos dá um conforto e a sensação de que estamos fazendo a nossa parte, de que estamos buscando uma organização para situações do tipo: chegou o horário de sentar com o meu filho para estudar e eu estava muito cansada. Na verdade, nesse dia eu estava me sentindo esgotada emocionalmente, mas eu queria ser mãe, né? Eu queria desenvolver aquele papel de mãe. E aí, na hora da atividade, eu inspirei e expirei. Ele olhou para mim e ele não concordou com o jeito de ensinar a pintar aquele desenho, com 3 anos. E eu falei para ele: olha, a sua professora, ela disse que é assim. Ele parou, abaixou a cabeça, como quem diz, mas você não é minha professora. Então, assim, tem muitas situações envolvidas. Então, quando eu trago os nossos exemplos de mãe e de professoras da rede pública, né? A rede pública resiste, como muitas colegas estão escrevendo aqui, isso é também para que vocês, professores que estão nos assistindo, se sintam acolhidos nesse momento e entendam que vocês não estão sozinhos, sabe? Nós estamos sendo de forma recíproca, rede de apoio, uns para os outros. E eu diria também que a autoobservação e procurar desenvolver a automonitoria, né, é uma condição indispensável para que nós possamos desenvolver a regulação emocional, para que nós possamos desenvolver o autocontrole.
mas isso também requer de nós toda uma atenção no nosso dia a dia, né, Neidmar? Como eu disse, por vezes a gente não para ver o que está acontecendo, né? Então, assim, eu deixo essas dicas aqui, deixo também, né, pensando agora no ambiente familiar, se expresse, não somatize mágoas, sabe? Não deixe de expressar o que você está sentindo, tá? Eu não sei, você já faz isso? Já tem por hábito de, até me perdoe, tá assim, meio que invadindo, né, a sua vida familiar, né, o seu contexto familiar, mas é importante a gente ouvir você também. Você tem por Uhum. hábito de se expressar em casa, falar o que você sente? Você acha que isso te ajuda enquanto mãe, você enquanto professora, na sua vida como um todo? Você faz isso? Eu tenho já esse costume. Meu esposo até fala que eu falo a mais, mas eu gosto de esclarecer, né? Eu também aprendi isso em um encontro de casais que eu fiz. E lá eles focaram muito sobre isso, sobre diálogo. E depois que eu trouxe isso para minha rotina diária, é muito bom, porque mesmo que seja coisa pequena, muitas vezes vai se acumulando e chega um momento né, que estressa, e aí às vezes vai expor, expõe de uma forma não muito delicada e acaba acontecendo desconforto, né? Eu tenho realmente, tanto com as crianças, eu ponho eles para conversar um com o outro, se aconteceu alguma coisa, para eles já irem, né, já aprendendo, e na vida pessoal, assim, familiar, meus alunos também, às vezes, por conta, quando, né, na aula presencial, muitas vezes a gente conversava, e às vezes naquele momento eles querendo explicar e o aluno quis expressar alguma coisa, se chama atenção. Eu sempre gosto de estar depois e olha, porque eu acho que quando a gente fala, né, a gente pode pôr tudo que a gente pensa, se for com respeito e com educação, eu acho que tudo vale. Muito bacana, muito bacana. E pensar também, Neidmar, que quando a gente pensa nessa. Quando a gente reflete sobre a importância da regulação emocional para a nossa vida, não é negar sentimentos, né? Não é fingir que está vendo as emoções negativas, né? É óbvio que para que nós possamos entender isso, demanda um tempo, a gente precisa ler, ouvir outras pessoas, né? Nos colocarmos na condição de ouvintes, de quem está disposto a aprender a desenvolver esse tipo de comportamento, né? Pelo contrário, não é esconder as emoções negativas, é buscar estratégias para que nós possamos equilibrar essas emoções. Tá dando para entender? Claro. É, e pensando assim também, algo que eu tenho cada vez mais tentado fazer no meu dia a dia, tanto nas reuniões que eu tenho, nos contextos laborais, nas escolas em que eu trabalho, quanto na minha vida familiar. Quando eu não concordo, né, eu confesso que esse desenvolvimento de comportamento é mais recente na minha vida, mas quando eu não concordo, eu paro e penso. E se fosse comigo? Sabe? A pessoa não agiu, a pessoa não foi nada assertiva na sua fala, né? Quem dera se em todos os nossos diálogos houvesse a possibilidade de que o outro também se expressasse de maneira adequada, né? Sem fazer uso de agressividade. Mas nem sempre é assim, né? Então, assim, eu tento me colocar no lugar dessa pessoa, eu tento manter o autocontrole e pensar também, né? Desenvolver a capacidade de ouvir. Isso ajuda muito. É muito difícil essa subclasse de comportamento, mas é possível alcançar, é possível atingir. A gente não aprende, como eu disse, de hoje para amanhã, sabe? Mas é possível sim. Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar aqui. Quero agradecer os elogios também, né, de professores que estão aqui colocando reações de carinho, colocando reações que estão tornando mais afetivo esse nosso momento, né, essa nossa troca, porque
Pensar na educação brasileira é sim refletir. Talvez alguns estejam aqui hoje pensando, Neidmar, que a pesquisadora Adriana, né, ia trazer um potinho com as respostas para tudo. Isso não se faz em um dia. Isso não se faz em uma live. O que nós estamos fazendo aqui hoje é discutir e refletir sobre o nosso trabalho, sabe, Neidmar? Eu acredito que é um primeiro passo. Eu não sei como que você está percebendo esse momento, eu não sei como você está sentindo esse momento, mas eu acredito sim que é um primeiro passo para a gente fazer valer o trabalho do professor, o magistério, sabe? É você pensar em quantas vezes nós, professores, saímos de um município e vamos para o outro, né? E aí a gente para pensar agora, não, eu não vou daqui para outro município, mas eu vou abrir o meu WhatsApp, não me é imposto, mas é o meu aluno que está me chamando, e eu quero preparar a melhor aula. Esses dias lá estava eu, numa reunião do grupo, eu não me recordo qual das reuniões que foi, pedindo aos colegas para me ajudarem nesses recursos. Porque eu tenho sim uma experiência com recursos tecnológicos, mas não o suficiente para que eu possa ensinar da melhor maneira possível a matemática. Você visualiza isso? Você, como doutor em química, sabe bem do que eu estou falando, e aí a gente começa a improvisar, aí você compra um quadro para deixar na sua casa, e você escuta um colega, e aí eu pergunto, né? Ah, mas aquele aplicativo não tem mais. Então, acho que esse é um momento de empoderamento, né? E eu já vou, assim, agradecendo. Eu confesso que me perdi um pouquinho no tempo da nossa live. Se alguém puder colocar aqui nos comentários, eu vou agradecer. Colocar aqui, escrever aqui quanto tempo que já está durando, vai ajudar bastante a gente, né, Neidmar? Eu não sei se você está acompanhando aí, mas aqui no meu visor não aparece. Já está dando 50 minutos. Já está dando 50? Então é o seguinte, eu vou pedir para quem está nos assistindo entrar num aplicativo que algumas colegas vão escrever aqui agora. Eu até pedi para uma amiga da pesquisa, para uma amiga professora, colocar aqui no comentário. É só vocês clicarem nesse link que elas vão inserir aqui e colocar uma palavra sobre o momento dessa live para vocês. Como é que está sendo o momento dessa live para vocês, tá bom? Deixa eu ver se elas vão conseguir colocar. Aqui mais comentários, né? Obrigada, professora Ana. Orgulho dessas educadoras que se reinventam para se manterem na luta pela educação para todos, mesmo que ainda não estejamos... Oi, oi? O link aí. Professora Vanessa Leme, a tecnologia é importante, mas é preciso incluir professores e alunos, senão ansiedade e estresse. Perfeito, é isso mesmo, gente. Agradecer a professora Paola, que também está aqui, que as demandas são infindáveis. Gente, que desejo de ler tudo e não dá tempo. Então, o link está aqui, Neidmar? Tá sim. Quem postou o link, você pode falar aqui para que os colegas possam visualizar? Professora Maria Moreira, muito obrigada. Exarmento Moraes. Professora Elaine Sarmento, muito obrigada por postar o link. Posta de novo, por gentileza, se vocês puderem colocando embaixo, porque os professores vão entrar. É verdade, professora Aline, de biologia, né? É uma pressão. Eu diria que vem de um macro para um micro. E aí a gente tenta lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Muito obrigada pela sua presença. Cadê? Eu não estou visualizando o link, mas aparece para você, Neidmar? Sim, tá um dos últimos. Vai lá nos últimos comentários. Postagem. São muitos, graças a Deus. Clica no link, gente. Isso. O professor Diego está ajudando, ó. Temos que copiar o link e clicar nele para que vocês insiram a palavra que define a live de hoje, ok? Tá clicando, mas não abre, sem problema nenhum. Copiar e colar. Tem que copiar e colar.
Estamos tentando aqui. Não se preocupem que se nem todos acessarem agora, eu vou disponibilizar esse link. Olha aí, a Luana colocou novamente. Vocês que estão participando vão colocar a opinião lá. E para fechar, Neidmar, com chave de ouro esse momento, enquanto eles estão colocando uma palavra que define a nossa live, eu preciso, né? Isso me move, eu preciso. Obrigada, Ana Paula Parveno. Nós temos também psicólogos renomados nos assistindo. Professora Silvana, muito obrigada pela presença. Não tem problema nenhum. Alguns conseguiram inserir a palavra e outros não. Não tem problema. Assim que terminar essa live, eu vou colocar o link no meu Instagram e quem participou da live está convidado a colocar a palavra, tá bom? Que define a live. Obrigada, professora Mônica Martinho, pela presença. Professora Letícia. Fica aqui um texto de Paulo Freire para vocês e não vai sair da cabeça, vai sair do papel. Espero que dê tempo, gente. Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão. A gente se forma com essa permanência, diz Paulo Freire, Neidmar. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é refletir, conforme Paulo Freire já há muitos anos vinha destacando, né, em sua literatura. Obrigada por esse momento, obrigada por aceitar o desafio. Eu tenho certeza que foi o nosso primeiro passo. Quero agradecer imensamente ao meu grupo de pesquisa Prodim, que durante todo esse tempo não mediu esforços para preparar o folder da live, né? A professora doutora Vanessa Leme, da UERJ, que vem assim nos direcionando da melhor maneira possível. UERJ presente, sim, né? E eu diria que a UF também, né, Neidmar, porque você é doutora pela UF, então, assim, agradecer esse momento. E eu recebi, se não der tempo, tudo bem, deixa eu ver se eu consigo aqui ligar para ler para vocês um post que muitos professores devem estar recebendo no dia de hoje, que diz assim, só um instantinho, tá, gente? São esses... Estava aqui aberto, mas infelizmente o computador já desligou, então eu estou... Isso, Yara, obrigada pela sua presença. O UF está presente também. O que foi colocado hoje por uma aluna é o seguinte: parabéns para cada professor que nessa quarentena se reinventa, busca, pesquisa, tenta. Professor que acerta, né? Professor que não desiste. Professor que erra, sim, mas que não desiste nunca. Valorize os professores. Ninguém estava preparado, mas todos estão fazendo o seu melhor. Verdade. E com isso a gente vai encerrando. Obrigada, professora Danusa, professora Letícia, professora Roberta, Zuzu presente, sim. Muito obrigada, Neidmar. Você quer falar? Pode falar. Eu não comentei que a diretora Valéria também está presente. Está presente também? Sim, obrigada, diretora Valéria, pela presença.